explicar para vocês por que eu tenho um carro elétrico, mas eu não teria um barco elétrico, mas sim um híbrido, que é o caso hoje. Eu estou viajando aqui pela França, eu moro em Bordeaux, e eu viajo com certa frequência para outras cidades vizinhas que têm cerca de 200 a 250 até 300 quilômetros de distância de Bordeaux. E o fato é que essas viagens elas são super bem organizadas e eu sei exatamente onde tem pontos de recarga. Isso me permite justamente poder parar com o carro e recarregar. Em cerca de 20 minutos eu consigo praticamente a metade da autonomia, que é seus 200, 250 quilômetros. Eu tenho atualmente um modelo Y da Tesla, um modelo que tem uma autonomia padrão, em todo caso, 510 quilômetros nominal. Só que o que acontece? O carro elétrico ele tem uma autonomia significativamente menor em função da velocidade, quanto mais alta. O limite de velocidade das estradas aqui na França é 130 km por hora. E o que é interessante é o seguinte: quando eu saio, por exemplo, de Bordeaux para Albi, essa cidade que eu venho com bastante frequência trabalhar, é um trajeto de 320 km. E praticamente o trajeto todo são 300 km, 280 numa autoestrada, ou seja, o limite é 130. E quando eu saio de Bordeaux, o carro me indica que eu posso chegar tranquilo com cerca de 15% de bateria. Conforme eu vou passando no trajeto, ele aparece e recomenda ali: ande a 110 km por hora, ou seja, 20 km por hora abaixo do limite da estrada, que assim você consegue chegar com os 20% de autonomia que está indicado. Em outras palavras, eu sou obrigado, na verdade, a parar no meio do caminho. De qualquer forma, eu faço uma pausa, isso que é interessante também, mas eu sou obrigado a parar para fazer uma recarga no mínimo de 12 a 15 minutos, para poder ter uma garantia, em todo caso, que eu vou chegar na cidade vizinha e que eu vou conseguir carregar o carro finalmente, o 100% novamente, e poder voltar. E a mesma coisa na volta, tem vários carregadores no caminho. Enfim, onde que eu quero chegar com relação ao comparativo de barco? Que barco, primeiro ponto, a gente não tem esses vários pontos de recarga, se necessário, em outros na água. Então a gente não tem isso. E segundo, mesmo que a gente tivesse hoje, pelo menos com o sistema atual que a gente tem numa escala mundial, a gente não tem a traçabilidade, a gente não tem um mapinha marcando exatamente aonde que estão esses pontos de recarga. Segundo, a previsibilidade no mundo náutico ela é muito, muito, muito menor do que no mundo automobilístico. Em outras palavras, aqui eu tenho a distância 320 km e ela vai ser sempre 320 km. Esses pontos vão estar sempre aqui. Não depende do tempo, não depende do vento, não depende de temperatura. Ao contrário de barco. Barco, na verdade, a gente tem uma dependência muito grande de vento, de maré, enfim, são vários pontos variáveis que a gente não tem controle e que, portanto, deixaria um risco muito elevado para ter um barco 100% elétrico. Mesmo que a autonomia fosse significativa, acima de 2, 3 horas de navegação talvez, o ponto é que imprevistos podem acontecer. Um imprevisto num carro é muito mais controlável, é muito mais fácil, ou mesmo uma pane seca, vamos colocar assim, não oferta tanto risco quanto um barco, por exemplo, uma pane seca. Então, o principal motivo que eu gosto e aconselho um carro elétrico, sem dúvida, é a autonomia, o conforto, a sustentabilidade. E por que isso eu não vejo aplicável ainda com a tecnologia atual para barcos? É que a autonomia versus a previsibilidade não é a mesma e nem de perto hoje em dia. Portanto, a gente vê a necessidade de ter um barco híbrido, ou seja, a gente pode privilegiar mesmo assim do conforto, da autonomia, da velocidade, do desempenho, enfim, da performance, sustentabilidade da parte elétrica num barco. Porém, a gente não pode deixar de lado ou ignorar simplesmente que imprevistos acontecem, que existe maré, vento, são fatores super importantes e frequentes, inclusive no mundo náutico, e a gente precisa ter lá um nosso motorzinho a combustão para garantir que tudo vai correr conforme combinado, e principalmente garantir que a experiência de navegar, que é fantástica, continue sendo fantástica e até melhor com a possibilidade de ter um barco elétrico. Sucesso!